Nós vamos conversar hoje sobre a primeira carta de Pedro. Eu gosto muito das cartas de Pedro. Pedro era alguém que foi de certa forma especial. O relacionamento com Jesus dele foi bem especial. E o que ele escreve reflete isso. A primeira carta de Pedro, ela tem algo de muito especial, porque ele fala sobre esperança. Ele fala que é impossível caminharmos por essa vida sem esse olhar para aquilo que nós esperamos. É muito complicado viver essa vida sem que você olhe para o que você espera, para a esperança que nós temos. E ele vai nos falar sobre que esperança é essa. Na verdade, nós não temos autonomia sobre as coisas que nos acontecem. Nós não administramos o que acontece. O que acontece, acontece. Nas nossas vidas, acontece assim, né? Nós não temos poder sobre essas coisas. Nós não temos escolha sobre essas coisas. Mas nós temos escolha sobre como nós vamos reagir a essas coisas. Ou como vamos olhar para essas coisas. Então a pergunta não é por que aconteceu isso comigo? Ou por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou vivendo isso agora? Por que eu? A pergunta é, e agora? E daí? Aconteceu isso comigo, mas e daí? Como é que eu vou viver daqui para frente? Isso eu posso escolher. Eu não posso escolher o que aconteceu comigo, mas eu posso escolher para onde eu olho. E Pedro diz, olha, independente do que aconteceu com a sua vida, olhe para a esperança que você tem e a sua vida será bem melhor. Vamos ler o texto, está aqui no capítulo 1 da primeira carta de Pedro. E ele nos fala o seguinte, eu irei ler até o versículo 9. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada, para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever.
Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que esta tua palavra possa tocar, possa falar aos nossos corações nessa manhã, Pai. Que o Senhor nos toque, que o Senhor nos fale e que através dessa carta escrita pelo apóstolo Pedro há tanto tempo atrás, nós hoje possamos ser edificados. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Pedro começa a sua carta dizendo àqueles cristãos que eles foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. E essa palavra é sempre desafiadora, né? Foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. Deus escolheu e ponto final. Vocês foram escolhidos pelo Senhor. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa escolha é real. Em sua soberania, Deus escolhe aqueles que serão dele. Deus escolhe a quem ele quer. Essa verdade está clara na Bíblia. A grande questão com essa grande verdade é que como essa escolha se dá? Como essa escolha aconteceu na sua e na minha vida? Nós vivemos os resultados dessa escolha e sabemos que essa escolha é real. Ela aconteceu em nossas vidas. Mas a mesma Bíblia que nos diz que Deus escolhe a quem quer, também diz que nós participamos dessa escolha. Nós cremos, todo aquele que crer será salvo. Quem não crer será condenado. Se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo e nos perdoará os pecados e nos limpará de toda a impureza, toda a imundícia. Se confessarmos nossos pecados. Vejam, há uma participação nossa. Agora, como se dá essa escolha? É algo que só cabe na mente de Deus. Como a escolha de Deus caminha ao lado do meu livre-arbítrio? Como é que funciona isso? Na nossa mente humana, muitas vezes, essas palavras são excludentes, não é? Deus escolheu. Se Deus escolheu, eu não optei por isso. Foi Deus que optou por mim. Se eu escolhi, não foi Deus que escolheu, fui eu que escolhi. Veja, na nossa mente as coisas funcionam assim, mas não na mente de Deus. Deus consegue entender como essas coisas funcionam. Assim como Deus me escolheu um dia, eu também o escolhi. Como? Não sei. Cabe na mente do Senhor, na minha mente não cabe. Ele me deu o livre-arbítrio. E apenas se nós anularmos o livre-arbítrio que Ele nos deu, é que podemos dizer que não, Deus escolheu e ponto final, independente de mim. Mas Ele não vai anular aquilo que Ele fez, que é a nossa diferença de todos os outros seres criados por Ele. Não, nós usamos sim, nós escolhemos sim, e Deus escolhe sim. Mas só na mente dEle que cabe isso. É algo que pertence somente a Deus. E quanto mais o homem busca ter respostas para essa questão, eu entendo que ele mais se afasta, mais distante fica da resposta que ele procura. Vocês foram escolhidos, e isso nos deixa em paz. Você crê? Você crê? Você escolheu crer? Decidiu crer um dia? Então você é um escolhido de Deus. Deus escolheu você. E Pedro continua dizendo, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de serem obedientes a Jesus. Pedro fala, olha, pela ação do Espírito de Deus, Deus escolheu vocês. E pela ação do Espírito de Deus, vocês foram ensinados e se tornaram obedientes a Ele. E ele continua dizendo, e ficarem purificados pelo seu sangue. Pelo sacrifício de Cristo, somos perdoados e purificados no sangue dele. É isso que nós vamos celebrar hoje, não é?
Isso significa que o sacrifício de Cristo teve um propósito, e esse propósito foi tomar o nosso lugar, pagando o preço dos pecados que eram nossos. Quando cremos nessa verdade, nós somos perdoados, somos purificados e salvos da condenação eterna. É isso que Pedro está dizendo para aqueles cristãos a quem ele escreve. Purificados no seu sangue, perdoados, purificados e salvos da condenação eterna. Nós vemos que nesse pequeno princípio, nesse início desse capítulo, nessa saudação que Pedro faz aos cristãos a quem ele escreve, Pedro está nos dizendo que a nossa salvação é fruto da ação das três pessoas da Trindade. O Pai, ele escolhe. O Espírito ensina e nos faz obedientes. E o Filho, pelo seu sangue, nos salva. O Pai, o Espírito e o Filho agindo em nossas vidas. Eu não sei se vocês assistiram domingo passado, passou um filme chamado A Cabana. Passou, inclusive, num canal aberto, né? Passou à tarde, sessão da tarde no domingo. Muito bom ter sido no domingo, né? Muito sugestivo. E esse filme mostra, de uma maneira bem clara, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Eu acho que essa emissora colocou isso sem entender o que ele está dizendo, mas ele está dizendo isso. É a história do perdão de uma vida, um homem perdoado. E para ele perdoar, ele precisou conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É muito interessante. Se você puder ver esse filme, assista, que é muito interessante. Agora Pedro continua e agora ele vai falar sobre a fé, sobre a esperança da fé. Pedro diz, olha, não dá para andar por esse mundo sem olhar para aquilo que nós esperamos. E o texto nos diz assim, Deus, por causa da sua grande misericórdia, nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Isso significa que o fato de Jesus ter, pelo poder de Deus, vencido a morte, nos dá a confiança de que também seremos salvos da morte para vivermos esta nova vida. Vida que começa agora e se estenderá pela eternidade. Pedro fala, olha, Jesus ressuscitou. E o mesmo poder que agiu na ressurreição de Jesus é o poder que age em nossas vidas, nos ressuscitando para uma nova vida. E o mesmo poder que acontecerá quando no último dia nós também ressuscitarmos. Então vejam, a importância da ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte e nós com ele também venceremos o maior de todos os inimigos, que é a morte. Pedro então começa a nos ensinar sobre essa esperança. E de que esperança ele fala? Esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Pedro fala, olha, nós esperamos as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Infelizmente, muitos cristãos confundem e buscam por essas bênçãos nas coisas dessa terra. Mas a verdade é que essas coisas não são daqui. Essas bênçãos não são daqui. Elas são lá do céu, onde estão guardadas por Deus para nós. E diante dessa afirmação de Pedro, eu entendo que essas ricas bênçãos de Deus, para nós, a que Pedro se refere, não são os bens, não é o conhecimento, não é a posição que conquistamos. Não são as coisas que nós adquirimos aqui, para serem usadas aqui. Por quê? Porque tudo isso durará muito pouco tempo. Todas essas coisas são boas, mas durarão muito pouco tempo. Eu entendo que Pedro está falando daquelas bênçãos que nos fazem ser, ao invés de ter. Não somente ter, mas ser. São aquelas bênçãos onde Deus trabalha o nosso interior, onde Deus nos trabalha por dentro. É a generosidade, é o amor, é a honestidade, é a justiça,
é a fidelidade, é a integridade. Essas são bênçãos eternas que nos são dadas como resultado da nossa fé. Vejam, Deus trabalha o nosso interior, o que há dentro da gente. É isso que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas depois que fomos escolhidos por Deus. Generosidade, amor, honestidade, justiça, fidelidade, integridade. Essas características nos tornam seres humanos. O ser humano é aquele que foi criado para isso. Nós fomos criados precisamente para isso. E se nós não vivermos dessa maneira, como pessoas íntegras, nós não estamos vivendo como os seres humanos que Deus criou. Estamos sendo diferentes da criação que Deus fez. Eu não estou querendo dizer que Deus não nos abençoa com as coisas dessa terra. É claro que Ele abençoa. É claro que as coisas dessa terra são boas. Ele nos abençoa com elas, sim. Mas eu entendo que elas são de Deus quando são resultados das bênçãos que vêm do céu. Eu entendo que aquilo que Deus nos dá para usarmos nessa terra são de Deus quando são resultados das riquezas de Deus que estão no céu e que Deus nos dá. Quando são resultados da nossa integridade, da nossa justiça, do nosso respeito, do nosso amor, da nossa honestidade. Quando são resultados disso, essas coisas que adquirimos aqui, são bênçãos de Deus, sim. São bênçãos de Deus. E Pedro continua dizendo, essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no final dos tempos. Pedro fala, olha, é a fé que nos guarda para a salvação. Cremos em Deus e confiamos em seu amor e somos guardados por Ele para a salvação, guardados por essa fé. É esta fé que nos mantém seguindo no rumo da salvação. E Pedro diz, salvação que está pronta para ser revelada. Pronta para ser revelada, quer dizer, ela está pronta, mas não nos foi ainda completamente revelada. Conhecemos apenas uma parte dessa salvação. Conhecemos uma parte do amor de Deus. Conhecemos uma parte do perdão. Conhecemos uma parte da paz. Paz essa pelo qual nós estamos sempre lutando. Não é essa a nossa experiência? Quantas vezes a gente perde a paz? Né? Nós conhecemos uma parte pequena dela, mas imagine um dia em que você terá completamente paz, em que nada abatirá, em que nada diminuirá a tua paz. Esse dia vai chegar, gente. Esse dia vai acontecer. Por enquanto nós oscilamos em momentos de muita paz, momentos de pouca paz e momentos onde perdemos a paz. Emocionalmente nos sentimos intranquilos, não acontece isso com todos nós? É porque nós não conhecemos ainda por completo aquilo que Deus tem nos dado. Mas chegará um dia em que experimentaremos essa salvação por completo. E esse dia será maravilhoso. E Pedro diz, olha, essa expectativa que nós temos, essa certeza que nós temos, essa confiança que nós temos, alegre-se por isso. Estejam alegres por isso. Pedro está dizendo que essa esperança, é a única certeza que pode ser motivo para a nossa alegria nesse mundo. Alegria verdadeira. Não temos outra razão para estarmos alegres, porque esse mundo não nos dá razões para termos alegria. A única razão que nos mantém alegres
é a esperança que nós temos. E aí Pedro diz algo que parece que destoa disso, né? Ele fala, olha, alegrem-se por isso, estejam alegres por isso, pela esperança que têm, se bem que agora é possível que fiquem tristes por causa das provações que vocês estão sofrendo. Versículos de 7 a 9, Pedro diz assim, ele diz, alegrem-se por isso, versículo 6, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Pedro fala, vocês, por enquanto, estão tristes. Aquele povo, dessas cidades que Pedro fala, era um povo cristão que estavam sendo profundamente perseguidos. E sofriam por isso, muitos morriam por isso. E Pedro diz, olha, eu sei que isso aí entristece o coração de vocês e perturba a paz de vocês. Mas sabe, pensando em nossos dias hoje, eu entendo que nós não estamos simplesmente pensando aqui em perseguições por causa do Evangelho, que era o caso deles, mas a luta que nós travamos contra esse mundo para nos mantermos fiéis aos princípios da palavra de Deus em todos os aspectos de nossa vida. Eu e você travamos uma grande luta para permanecermos fiéis. Não é fácil ser fiel. E essa luta, muitas vezes, nos intranquiliza. Muitas vezes somos tentados a ser infiéis, a não dar atenção aos princípios que nós conhecemos. E Pedro diz, olha gente, essas provações, por mais difíceis que sejam, por mais intranquilidade que tragam ao nosso coração, elas são importantes. Elas são importantes em nossa vida cristã, porque elas provam que a nossa fé é verdadeira e que nós continuamos firmes apesar do sofrimento. Pedro diz, olha gente, essas provações importam. Elas são importantes para vocês, porque elas vão provar que a fé de vocês existe e que vocês continuam firmes. Eu me lembro que eu disse há umas semanas atrás que a pandemia foi uma certa peneira, né? E na verdade foi mesmo, né? A gente percebe que foi uma peneira com os buracos finos e muita gente não passou, né? A gente vê, isso aconteceu em todas as igrejas evangélicas do Brasil, não sei se do mundo, mas muitos cristãos esfriaram na fé na pandemia. Vocês lembram do nosso culto? Do primeiro culto quando voltamos após a pandemia? Em dia 16 de outubro, vai fazer um ano agora, né? 16 de outubro do ano passado. Nós estávamos com a igreja superlotada, até a galeria tinha gente. Lembram desse culto? Não faltou uma família da igreja. Mas depois desse dia, foi só esse dia. Depois desse dia, muitos voltaram ao normal. Talvez tenha sido curiosidade, matar a saudade. Mas vejam, muitas famílias ausentes. E não só ausentes hoje, mas muitas se acostumaram em não vir à igreja. Isso me deixa muito triste, de ver que, infelizmente, muitos cristãos da nossa, essa experiência de todas as igrejas, não é só a nossa não, de todas as igrejas,
Muitos pastores que eu converso me dizem a mesma coisa, e até com um grau mais intenso que o nosso. Muitos se acostumaram com a rotina de não virem à igreja mais. Então eles têm outros compromissos domingo. Faz um solzinho, vão para a praça com os filhos, brincar. É ruim isso? Não. Mas pode ser feito em outro momento, né? Domingo à tarde, sábado o dia inteiro. Mas se acostumaram e parece que a comunhão não faz mais falta a essas pessoas. E olha, eu digo para vocês com toda certeza, na minha opinião, no meu modo de entender, não existe cristão sem comunhão com a igreja. Não existe. Por mais que você possa tentar, se você é um cristão de fato, você não consegue. Faz falta. Faz falta. A comunhão faz falta. O estar junto faz falta. Cantar junto com o povo faz falta. Cumprimentar, abraçar cada um faz falta. Sentir a mesma fé uns nos outros faz falta. E se eu consigo viver sem isso, eu preciso parar e pensar nas minhas crenças. Como é que elas funcionam? Porque eu entendo que não existe cristão sem comunhão com o povo de Deus, sem comunhão com a igreja de Deus. Então veja, essa foi uma das consequências da pandemia. A fé foi provada, não podemos dizer que quem não está na igreja é porque não tem fé. Jamais julgaríamos isso dessa maneira, né? Mas pelo menos é alguém que não está se importando mais como se importava com as coisas de Deus. E Pedro, ele cita o exemplo do ouro. Ele fala, olha, o ouro, mesmo ele sendo tão precioso, ele é provado. Ele é provado pelo fogo. Para que se veja que o ouro realmente é puro. Ou para que se purifique ele. Né? Eu entendo que as pessoas que trabalham com ouro, ao receberem uma pepita de alguém que achou o ouro e trouxe para vender para ele, ele quer provar esse ouro para ver se ele não está enganado. Se a quantidade é aquela mesma, se o ouro é tão puro como estão dizendo, ele prova esse ouro para isso, para ver se realmente ele está sendo enganado ou não, porque o ouro vale muito. E aí Pedro fala, a fé de vocês vale muito mais do que o ouro. E precisa ser provada pelo fogo. Também precisa ser provada para que vocês não se enganem. Para que vocês não se sintam enganados. Quando chegarem lá, dizem, Senhor, nós fizemos tanta coisa na terra. E Deus diga, não conheço vocês. Vocês se enganaram, aquela fé não era genuína. Então quando ela é provada, é bom. Para que você saiba se a sua fé é genuína ou não, se é verdadeira ou não, para que você não se engane naquele dia. Nós não podemos nos enganar sobre a nossa fé. Se o ourives não quer se enganar de modo algum com o ouro que ele recebe, quanto mais nós com a nossa fé, que é muito mais preciosa que o ouro. E Pedro conclui esse texto de hoje que nós lemos dizendo assim, assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Ele está dizendo, esta fé genuína, que é provada pelo fogo, que é provada pelas provações da vida. Quando você é provado e sai aprovado das provações, você tem certeza da sua esperança. E você olha para frente e enxerga a salvação que está pronta para ser revelada nos últimos dias para você. E Pedro diz um pouquinho antes disso, ele diz, olha, vocês o amam, falando a respeito de Jesus, no dia em que Jesus Cristo for revelado, vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever.
Pedro fala: olha, a perspectiva da minha fé é a seguinte: amar sem ver, crer sem ter ouvido. Nós amamos a Deus, mas nós não vemos a Deus. Mas nós amamos a Deus, nós cremos nele. Nós cremos nele. Crer sem ter ouvido. Nós não ouvimos de Jesus. Pedro ouviu, eu não ouvi. Você também não ouviu. Nós não ouvimos, mas cremos. Alegrar-se pela salvação que ainda não recebemos completamente, mas que estamos recebendo como resultado da nossa fé. Vejam, para Pedro, na perspectiva de Pedro, a fé é amar sem ver, é crer sem ter ouvido e alegrar-se por uma salvação que você ainda não recebeu. Isso é fé. Na visão de Pedro, nesse texto, isso é fé. E eu queria que você nessa manhã parasse um pouco para pensar sobre a sua fé e eu sobre a minha fé. É assim que nós temos vivido? Nós amamos a Deus mesmo sem vê-lo. Nós cremos na palavra de Deus sem ter ouvido. E nós nos alegramos por uma salvação que nós ainda não recebemos completamente. É assim que nós vivemos. Essa é a nossa fé. É isso que nos faz olhar para a vida com outros olhos. Eu vou repetir aquilo que eu disse no início. Nós não temos poder sobre os acontecimentos na nossa vida. Nós não temos escolha. Nós não escolhemos o que nos acontecem. Mas nós podemos escolher onde estar o nosso olhar diante do que acontece para a gente. Nós podemos escolher quais são as nossas reações diante do que nos acontece. Isso é escolha nossa. Quando alguém diz: olha, eu sou assim porque o meu pai era assim. Não. Você é assim que você escolheu ser assim. Você pode escolher diferente. Eu estou desse jeito, eu sou assim porque aconteceu isso comigo há algum tempo. Não. Diante do que aconteceu, você escolheu ser assim. Você poderia ter escolhido diferente. Pedro fala: olhe para frente e enxergue com alegria a esperança que você tem, a salvação que está prontinha para você, prontinha para ser revelada para você. Olhe para frente e veja isso. Se você ver essas coisas, se você ver o que te aguarda dessa maneira, você vai viver essas provações de outra maneira. O efeito que elas terão na tua vida será outro. Que Deus nos abençoe e que nós possamos olhar para a vida desta maneira e nos alegrarmos. Alegrem-se por isso, diz Pedro. Alegrem-se pela esperança que vocês têm, muito mais do que entristeçam-se pelas provações que vocês passam. Porque, segundo Paulo, a alegria que nos aguarda é muito maior do que as tribulações que nós vivemos hoje. A alegria é muito maior. Então alegre-se por isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado, porque a razão da nossa alegria é muito maior do que a razão da nossa tristeza. Obrigado a Deus, porque a esperança que nós temos do céu, da salvação eterna, do perdão dos nossos pecados, da tua aceitação, a esperança que nós temos disso é muito maior do que as lutas desta vida que nós estamos lutando a cada dia. Pai, faça com que nós possamos olhar para frente dessa maneira e possamos viver a vida dessa maneira.
com essa esperança à nossa frente. Abençoa-nos assim, em nome de Jesus. Amém.